Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel e eu tô aqui para te dar algumas dicas sobre como você pode resolver questões modelo ENAD que envolvam a análise de gráficos. Bora lá? As questões que exigem análise de gráfico no ENAD são, de longe, o tipo de questão que envolve raciocínio lógico na parte de conhecimentos gerais que mais aparece em todas as provas. Existem algumas estratégias que podem te ajudar a responder perguntas desse tipo, mas a principal delas é que quando você se deparar com uma questão do ENAD que envolva a análise de um gráfico, ao invés de gastar o seu tempo e a sua capacidade de se manter concentrado em analisando cada uma das informações que o gráfico ou que textos em volta do gráfico te passem, vá direto nas alternativas. O que eu quero dizer com isso? Muitas perguntas com análise de gráficos vão te fazer afirmações ou vão colocar essas afirmações nas alternativas e apenas uma delas é verdadeira. Então, em vez de você ficar analisando os textos e os gráficos dessa pergunta, vá direto nessas afirmações ou nessas alternativas. Leia uma de cada vez e depois simplesmente observe no gráfico se aquela afirmação é correta ou não. No momento em que você identificar a afirmação que é correta, olhando para o gráfico, você mata a pergunta. Ao invés, quer ver como é que isso funciona na prática? Eu trouxe aqui uma questão desse tipo do próprio ENAD que eu vou resolver com vocês. Essa daqui, como vocês podem ver, é de fato a prova do ENAD que foi aplicada no ano de 2015. Apesar do curso que está escrito aqui ser o curso de administração, a pergunta que eu trouxe para a gente fazer dessa vez é uma pergunta da aba de conhecimentos gerais, ou seja, aquela aba que todo mundo, independente do curso, responde igual. A questão que eu quero falar com vocês é essa aqui, ó, a questão número 5. Ele tem um pequeno texto, depois tem um gráfico, e logo em seguida você tem 5 afirmações em cada alternativa, e você tem que saber qual dessas 5 é a verdadeira. Vamos seguir a dica que eu comentei agora há pouco. Não vou ler o texto, não vou observar o gráfico, eu vou direto para as afirmações. Vamos ver isso aqui, ó. Primeira afirmação. Com base no gráfico, conclui-se que a taxa de emprego para mulheres manteve-se constante na Itália. Será que isso é verdade? Agora que eu li a alternativa, volta no gráfico. A Itália é essa linha verde escura aqui embaixo. Ela começa em 40% e no final das contas ela vai para mais ou menos uns 46, né? Aqui para cima. Ou seja, ela foi de 40 para 46. Eu não posso dizer que ela se manteve constante. A alternativa A com certeza está errada. Letra B. Manteve-se crescente na França e no Japão. Vamos observar no gráfico. A França é este vermelho. Então ela começa aqui em 55, sobe aqui para quase 60, se mantém estável por alguns anos, depois volta a subir. Em 2008 para 2010 ela cai, não é? Ó, tô acompanhando essa linha vermelha, gente, ó. Ela aumenta no começo, se mantém constante, sobe mais um pouco, cai e depois constante. Se você analisar do começo para o final, você pode falar, pô, professor, ela subiu, né? Ela começou em 55, terminou em 60, subiu. Ela subiu, porém, a afirmação diz que ela se manteve crescente. Ou seja, ela está dizendo que em todo o período ela se manteve crescente. Isso é uma afirmação absoluta. Mas, como a gente pode ver aqui, ó, em determinados períodos, essa linha vermelha se mantém constante na França. E, inclusive, de 2008 para 2010, ela cai, não é? Ela estava acima de 60 e cai. Ou seja, eu não posso afirmar que ela se manteve constante, porque houveram períodos em que ela caiu. Ou seja, eu não preciso nem ver a afirmação que fala sobre o Japão aqui, porque só de ver na França, eu já vi que a alternativa B está errada, é falsa. Letra C.
atingiu na Grã-Bretanha o valor máximo no ano de 2011. Vamos ver no gráfico. Grã-Bretanha, essa linha cinza, em 2011, que é o último ano, ela estava aqui um pouco acima de 65, porém analisando todo o comportamento, a gente pode ver que um pouco antes aqui, ó, meados de 2007 para 2008, ou melhor, meados de 2008, no meio de 2008, ela está mais alta do que no resto. Então, em 2011, ela estava aqui em cima, quase no 65%, mas antes ela já teve maior, ou seja, o valor máximo dela não foi no ano de 2011. Letra C, falsa. Letra D, aumentou mais na Alemanha do que nos outros países. Vamos ver. A Alemanha começou abaixo de 60%. Então ela está aqui nos 58%. E ela terminou quase no 70%. Ou seja, ela foi de 58% para 68%. De 58% para 68% tem quase 10% de aumento. Então a Alemanha aumentou quase 10%. A gente pode analisar cada um dos outros países, mas a Itália parece ser a que também cresceu bastante. Começando em 40% e terminando aqui quase em 46%, 47%. Ou seja, ela cresceu 7%. Enquanto a Alemanha cresceu 10%. Então, de fato, a Alemanha parece ser o país que mais aumentou. Então, parece ser a letra D. Vamos confirmar com a letra E. Manteve-se superior a 60% na Alemanha, no Canadá e nos Estados Unidos. Vamos ver. Então, a Alemanha é essa linha azul clara. Canadá é a linha verde, é verde clara também. E os Estados Unidos, azul escuro. Então, o Canadá está sempre acima de 60%, é verdade, né? Ó, ele está sempre acima. Essa linha azul escura, que são os Estados Unidos, ela cai, mas ela também sempre está acima de 60%, né? Porém, a Alemanha, no começo do período aqui, ó, ela não estava em 60% ou mais. No comecinho da série, no ano de 2000, a Alemanha, na verdade, estava abaixo dos 60%. Então, eu não posso dizer que ela se manteve 60% superior nesses três países. Ela se manteve no Canadá e nos Estados Unidos, mas na Alemanha não. Então, a gente já sabe que a alternativa seria letra D. Aumentou mais na Alemanha do que nos outros países. Será que isso é verdade? Vamos ver. Esta é a questão número 5. Estou aqui com o gabarito do ENAD 2015 aberto, tudo oficial. Vamos ver a questão número 5 aqui. O gabarito é D. Olha só, questão 5, letra D. Acertamos a pergunta. E olhem que curioso. Existia um texto aqui na pergunta, pessoal, e a gente nem leu ele. Esse é o tipo de dica que vai te ajudar a ser mais eficiente e mais assertivo na hora de responder as suas perguntas do ENAD que envolverem gráficos. Pegou a dica? Espero que você tenha conseguido entender essa estratégia para responder perguntas do ENAD que envolvam análise de gráficos. Vejo você em uma próxima oportunidade de estudos. Professor Gabriel vai ficando por aqui e eu fui!